Esse fechamento de mercado de volta para falarmos sobre o avanço da transição energética. Praticamente estagnou. É hora de falar de infraestrutura com o nosso analista que está aqui conosco. Robson, seja bem-vindo à programação do CNN Money do fechamento de mercado. Nós temos alguns destaques que acabam afetando essa infraestrutura. Tensão geopolítica e também alguns avanços que foram perdidos nesses últimos meses e anos. O que a gente pode destacar e por que a transição energética está meio que estagnada? Exato. Boa tarde, Gabriel. Também boa tarde a todos que nos assistem. De fato, a transição energética no mundo, apesar de aportes trilionários, cerca de 3,3 trilhões de dólares foram investidos nos últimos anos, mesmo assim, não foi como os especialistas, como a sociedade queria. De fato. Quando a gente fala de transição energética, é energia verde, é isso? Energia é isso que o pessoal tem que escutar renovável. na cabeça, perfeito. Justamente, né? A ideia de transição energética é você gradualmente sair, né, dos combustíveis fósseis que estão provocando um aumento enfim, um aumento acelerado de gás de efeito estufa no planeta, para você ter uma economia verde que consiga se autossustentar. Todo mundo fala disso o dia inteiro, a Europa abraçou essa tese, tem um monte de regulação lá. Por que a gente não sai mais do lugar, Robson? Porque parecia o futuro óbvio da transição, da energia no mundo, né? O fato é o seguinte, no final do dia há um cálculo econômico a ser feito, né? Toda vez que a gente tem uma tensão geopolítica, os grandes investidores acabam se voltando para commodity de todas as commodities, né? O Brent, o petróleo. Veja esse abre e fecha em Hormuz, por exemplo, né? Hoje o Brent abriu o mercado com uma alta de quase 5%. Né? O carvão mineral, ele caminha para um recorde. Em 2027 vai ser o maior uso intensivo. O gás natural, a mesma coisa. O uso de termoelétricas aqui no Brasil. Nós participamos recentemente de um grande leilão de reserva de capacidade que contratou quase 19 gigas e a demanda futura vai ser recorde. Vamos entender o que acontece aqui no Brasil. No Brasil, o grande problema não é necessariamente as grandes tensões geopolíticas, mas é o excesso de incentivos que causou uma sobreoferta de mercado. A gente tem dinheiro demais no mercado e isso está ferrando com a gente? É mais ou menos isso. Alguns especialistas dizem que foram alguns investimentos privados em excesso, mal direcionados, que causou essa sobreoferta de energia. Hoje em dia, por exemplo, usinas eólicas e solares são cortadas porque você não tem uma demanda. O Brasil incentivou deu tanto subsídio para esses segmentos que hoje você não tem energia suficiente, aliás, você não tem demanda suficiente para que o consumidor, enfim, absorva essa energia. Vamos olhar o mercado. As fabricantes, a WEG, ela parou de fabricar aerogeradores. A Nordex, ela reduziu significativamente a produção. A GE foi embora do Brasil e levou sua subsidiária, a LM. A Aeris, ela vem sofrendo os papéis há anos por conta de uma falta de demanda. A única fabricante que tem mais ou menos uma demanda é a Vestas, né? Que mesmo assim, nos últimos 3 ou 4 anos, não saiu um grande contrato significativo. Agora vamos olhar as geradoras de energia. A Atlas, que é uma controlada da BlackRock, ela congelou $1 bilhão de investimentos em energias renováveis no Brasil. Recentemente, nós demos que a Engie entregou a outorga, pediu uma rescisão de outorgas de 17 usinas solares no Brasil, porque, enfim, é um mercado que não está indo bem. Você entende que o contexto mundial fala muito mais sobre o contexto geopolítico e aqui dentro é o excesso de incentivos que foi dado e agora o Congresso, o governo, os tomadores de decisão do setor elétrico brasileiro não conseguem retirar. Tem um ponto importante, a nossa matriz elétrica, ela já é descarbonizada. Quase 90% da energia elétrica vem de fontes renováveis, hidrelétricas, eólicas e solares. Já olhando para a matriz energética, que aí você encontra, por exemplo, combustíveis, a gente precisa fazer um caminho para a transição energética. A eletrificação de frotas ainda não foi feita. Hoje os veículos pesados utilizam muito diesel. E cada vez mais o diesel vai ter um papel. Veja esse fechamento aí da questão de Hormuz, o impacto que teve e o governo precisando entrar com subvenção
para controlar o preço, porque o diesel diz muito sobre o impacto da inflação. Então você entende que a transição energética, ela caminha, mas ela não caminha no passo que a gente gostaria para você conseguir manter o planeta num aquecimento ideal sem a gente ultrapassar as metas que foram traçadas lá no Acordo do Clima de Paris, lá em 2015, e que a gente não conseguiu atingir essas metas até hoje. Aquele negócio, a gente criou um problema antes de atingirmos nosso objetivo, então a gente tem que resolver esse problema para talvez continuar avançando em direção a essa descarbonização, a melhora da condição, principalmente climática, no Brasil e também no planeta. Robson Rodrigues, nosso analista de infraestrutura, sempre bem-vindo, meu cara. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu.